de uma coisa muito bacana, né? Que daí, como você disse, aí segue o caminho. Ele fez o retorno, ele continua andando e ele Sim. continua marcando os setênios, né? Nessas 4 posições de 7 em 7. Então, Sim. a próxima vez que ele vai bater ali é aos 35 anos. Senti muito mais nesse. Ainda tô nele, né? Ainda tô nesse. Dos 35 aos 42 aí agora. É isso? Tô fazendo a conta certa? 35 aos 42. Sim. Então, é uma chamada maior ainda, porque aí você é obrigado a. Você começa a enfrentar a sua realidade, né? Você passou por um ciclo completo da realidade do mundo, de como funcionam as áreas da vida. Quando ele bate nesse próximo setênio, você é chamado para olhar para as coisas mais profundamente. Então, mesmo o despertar espiritual das pessoas, e fases mais complicadas e desafiadoras no sentido de olhar para você, assumir responsabilidades, lidar com os fantasmas, isso acontece nesse próximo setênio, que é quando você precisa se despir das máscaras que você usou para conquistar os seus lugares até ali, né? Então, como o Saturno, ele é muito a realidade funcionando e ele é muito menos é mais, eu acho isso incrível do Saturno, ele meio que vai te obrigando a se despir do que não é você de verdade. Então, como o Saturno ele é um regente natural de casa 10, ele vai falar de status, de carreira, de posição social, de dinheiro, enfim, de tudo, toda aquela imagem que a gente quer criar, né, como um lugar de sucesso. Quando você entra nesse primeiro batida de relógio depois do retorno, você começa, né? Ou seja, uma outra quadratura, né? E aí você começa um processo de revisão, né? Porque assim, se a gente pensar, a gente já olhou tudo, agora a gente começa a rever. E quando você começa a passar o pente fino, aí o buraco vai ficando mais embaixo. Então aí a gente começa de fato um movimento de, gente, agora encarar uma realidade que não é bem, não necessariamente essa que eu lidei de forma prática para eu chegar nos meus lugares de eu me banco. Agora eu preciso me bancar de outra forma, né? Agora eu tenho coisas para olhar mais profundas aqui para mim. E aí fazendo alguns contrapontos interessantes, né? Nesse setênio, que começa aos 35 e vai até os 42, acontece uma coisa muito crucial nesse meio de caminho, que isso pode explicar bastante coisa para as pessoas também, que é o segundo retorno do eixo nodal. Então, o que é o eixo nodal no mapa, né? Que é também conhecido como cabeça e cauda de dragão. São aqueles pontos kármicos, né? Da esfera da astrologia kármica, mas que indica o nosso caminho evolutivo espiritual. Então, ele diz assim, você está vindo de cá com essa bagagem consolidada, né? Para quem acredita em outras vidas, e enfim, seja lá o nome que se deu, aptidões naturais, mas aqui você tem coisas que você já trouxe. E aqui você tem coisas que você precisa angariar, que você precisa conquistar, que você precisa aprender. E você tem que sair daqui e vir para cá. Não é o teu fácil caminho espiritual. Isso. É o teu caminho espiritual. E conquistar este lugar da cabeça de dragão é um perrengue desgraçado, porque a nossa tendência é se acomodar na cauda, né? E aí, aos 36, a gente tem esse segundo retorno. Então, ele vai entrar dentro desse setênio, dentro dessa segunda quadratura de Saturno com ele mesmo, junto com esse chamado de preciso olhar para as minhas sombras, preciso lidar com os meus problemas emocionais e com os meus condicionamentos padronizados. E junto com isso vem esse retorno, que também chama a gente para um despertar espiritual. Então, isso acontece tudo muito junto. Porque, de fato, né, Ed, eu acho que se a gente não abre para uma consciência mais espiritualizada, segurar os perrengues aqui nesse lugar fica mais difícil, né? Então, esse balé da astrologia e da vida, né, esses encontros e essas coincidências de ciclo, eu acho super bacana da gente. E se você estiver aberto para essas energias, a coisa vai até acontecer. Eu comentei com você a minha experiência, né? Aos 36, eu estava numa situação financeira super tranquila, num emprego que eu até não estava feliz,
com a posição, mas eu tinha uma estabilidade, estava ganhando super bem. Mas começaram a acontecer coisas e eu comecei a perder o tesão. E eu decidi, naquele momento, ir morar fora. Olha do só. nada. E do momento que eu decidi para... e assim, decidi sem ter nenhuma estrutura, nada. Mas por isso que eu falo, tudo depende da nossa intenção. Do momento que eu decidi, e eu não comentei com ninguém, em 6 meses eu estava morando no Japão. Olha só. Tudo aconteceu em 6 meses, de uma maneira que eu nem eu esperava, entendeu? E eu estava vivendo isso, só que eu não sabia na época. A gente não sabe. Eu estava tendo retorno desse período, porque aos 37 eu já estava lá. Pois é mais ou menos nesse período. E como envolve nossa missão espiritual também, nesse Sim. período pode acontecer da nossa visão, a nossa missão de vida fica mais clara para a gente mesmo. Sim. Às vezes você olha para a vida e fala, bom, estou fazendo uma coisa, mas na verdade eu deveria estar fazendo outra. Né? Sim, e às vezes são coisas que não são do lugar do status, não são do lugar de onde a sociedade valoriza. Mas tem a ver com a minha missão, tem a ver com o que eu tenho aptidão para fazer. E aí você desperta para esses lugares também. Aí você tem aquela coisa de, bom, eu quero me dedicar a isso para o resto da vida. Então, de alguma forma, ainda que você não consiga fazer aquilo de sair de um lugar e entrar de cabeça no outro, você começa a construir esse outro lugar. Porque você toma ciência, né? Clareza de que aquilo tem a ver com a sua missão de vida. Então, isso também eu acho genial desse setênio, porque ele coloca a gente nos trilhos, de alguma forma, assim. Essa segunda revisão, esse pente fino, bota a gente nos trilhos do que a gente veio fazer aqui. E aí, isso que eu estava falando, né? Que isso a gente entra nessa coisa dos eixos espirituais que colocam a gente mais nos eixos da vida. E é muito legal, porque isso tem a ver também com os nossos caminhos para atingir a nossa própria autenticidade. É o período que a gente está mais autêntico, que a gente está bancando mais o lugar da vulnerabilidade, que a gente está se colocando mais sem máscara, sem medos de assumir quem a gente é, né? E é muito legal, porque o Steiner, né, que agora eu vou de novo para a antroposofia, ele diz que a partir dos 35 é quando o indivíduo se torna de fato útil à sociedade. Olha que coisa bacana isso, né? Ou pelo menos deveria, né? Oi? Ou pelo menos deveria. Deveria, Mas é como, né? Eu já recebi muito, já tive minha chance de me colocar. Agora eu tomo consciência, começo a processar esse aprendizado com maturidade e começo a retribuir de uma forma mais autêntica. Então, por isso que às vezes a gente começa a fazer coisas que não são da esfera do nosso trabalho corporativo, de onde a gente ganha o dinheiro mesmo. Né? A gente começa a despertar para outras coisas e a gente percebe que ali a gente é mais útil, que a gente consegue ajudar mais gente, que a gente consegue... Trabalho voluntário, né? Trabalho voluntário, astrologia, né? E assim vamos. Então, você vai partindo para os lugares mais holísticos, ou, né, Mi, começar a trabalhar com o meio ambiente, despertar para isso, outras coisas, mas essa é a minha causa, né? A Thalita também, que se assumiu mais aí nesse lugar jurídico, está mostrando mais as caras. Então, assim, cada pessoa no seu processo, mas se a gente rastrear bem esse período, a gente vai achar lugares em que a gente se conectou mais e que não necessariamente estava fazendo parte da vida funcionando até ali, né? Sim.